Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Já estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo a qual eu tinha falado. Ia falar um pouco sobre Salmos. E hoje, antes de começar, gostaria que os meus amados já se inscrevessem no canal, deixe o seu like, compartilhe e vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 1, número 1, o Salmo. E esse Salmo ele vai falar, eu vou ler na tradução para que os irmãos venham compreender e entender melhor. Esse Salmo ele tem duas etapas. Ele tem uma etapa que vai falar de promessas, vai falar de bênçãos para nossas vidas. Mas também tem a outra etapa também, se nós também passarmos não obedecer a palavra de Deus, se nós começarmos a desobediência. Então vamos lá. O Salmo vai falar sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Ou seja, o Salmo ele vai começar a falar: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outra tradução ele vai falar: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de todo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles é estar na lei do Senhor. Nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como a árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O versículo 4 agora vai falar sobre o mesmo não acontece com os maus. Eles são como palhas, ou seja, que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daquele que obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Eu li aqui numa tradução mais melhor para que você entender. Então do versículo 1 até o versículo 3, o Senhor vai começar a falar com nós, o salmista ele vai começar a falar sobre a felicidade do justo. Ele vai falar que felizes são aqueles que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, aquele que não se deixa levar por conselhos errados, não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Então aqueles que não seguem o exemplo de pessoas que não querem saber da palavra, que não querem saber de Deus, não querem obedecer, não querem andar nos mandamentos segundo como Deus quer que nós andamos. Aí vai continuar o versículo falando e que não se ajunta com os que zombam, ou seja, as pessoas que não se ajuntam com aqueles que zombam, com aqueles que mangam, com aqueles que zombam ou escarnecem de tudo que vem de Deus.
Continuando. E tudo o que é sagrado zomba de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles é estar na lei do Senhor. Ou seja, pelo contrário, o prazer dessas pessoas é estar na lei. O prazer dessas pessoas é ler a palavra. O salmista estava falando da lei do Antigo Testamento, da obediência, dos mandamentos. Já hoje, para nós, é a palavra. Essa palavra hoje. Nós temos que ter prazer, desejo, vontade de ler a palavra do Senhor. De dia, de noite. A palavra do Senhor vai falar para Josué, que quando ele foi derrubar as muralhas, o Senhor disse: não tema, eu estou contigo. E ele diz: tu não desaparta da lei do Senhor, mas tu tem o prazer, tu tem a vontade de meditar de dia e de noite nelas. Então, nós temos que ter esse prazer, a vontade, o desejo de ler as escrituras do Senhor, a palavra do Senhor, que ela é a fonte da água viva, a palavra, que ela é quem mata, ela é quem asseia a nossa sede espiritual, ela é quem é o pão da vida. Então é a palavra de Deus. Ele vai continuar: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Que crescem. Eles vão crescer. Uma árvore que cresce na beira de um riacho. Quando a água chega naquela árvore, a tendência dela é crescer. Ela vai crescer. Ela vai dar bons frutos. Ainda diz: elas dão frutos no tempo certo. E no tempo certo, que quando ela cresce, ela brota, ela vai dar fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. As suas folhas, as suas atitudes, aquilo que você pratica não vai murchar, mas vai crescer. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Então essa parte, tudo que essas pessoas fazem aqui dá certo, prospera, vai para frente. Entendeu? Por quê? Porque é bem-aventurado, é pessoas felizes, é pessoas que não aceitam conselhos de mal, é pessoas que não seguem exemplos, pessoas que não seguem os exemplos errados. Aí vai dizer o versículo, agora vem o versículo 4, diz, a qual nós lemos: o mesmo não acontece com os maus. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palhas. Veja que uma palha que o vento leva, ou seja, se você botar uma palha aqui, o vento vai levar ela, sabe? Ela voa, o vento leva. Uma palha seca, o vento leva. No dia do juízo serão condenados e ficarão separados. Então, no dia do juízo, esses serão condenados e serão separados. A Bíblia fala sobre o trigo e o joio. Todos dois crescem juntos. Mas quando chegar num tempo que Cristo vier buscar a sua igreja, vai ser separado o trigo do joio. O trigo vai ser colocado no celeiro. E o joio vai ser colocado no fogo para ser queimado. Entendeu? Então vai ter essa separação. E aqui diz: no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados. Todos os que obedecem, aí diz aqui, todos os que obedecem a Deus, e todos que obedecem a Deus serão separados, Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus serão a desgraça e a morte eterna. No versículo, em outra tradução, no versículo 6, vai falar: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso significa morrerá. Então, eu quero falar aqui bem rapidamente uma palavra para nós, que vai falar sobre como ser abençoado. Ou seja, aqui vai dizer, para nós entender aqui, diz assim, Deus prometeu abençoar todo homem
ou mulher que tem prazer em sua palavra e que nela medita de dia e de noite. Tá vendo? Olha, ser abençoado significa ter o favor de Deus, sua proteção sobrenatural e sua promessa operando em nossa vida. Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 1 até o 14, vai falar sobre essas bênçãos. Vai falar sobre as bênçãos. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai falar, destaca detalhadamente, as muitas coisas boas que acontecem a uma pessoa que obedeça, né? Outra coisa, também, ponto muito interessante que a gente deve também falar meditando na palavra, que está no capítulo 1, no versículo 2 e 3, que diz: uma vida abençoada pode ser comparada a uma árvore que dá muitos frutos e cujas as folhas não murcham. Tá entendendo? Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28, quando Adão e Eva viviam no paraíso, Deus abençoou e mandou que tivessem muitos filhos, ou seja, que se multiplicassem. O Senhor não fala apenas sobre ter filhos. Ele fala também sobre ser livre para alcançar o próximo, da vida. Ou seja, as pessoas que têm prazer em meditar na palavra de Deus diariamente terá uma vida frutífera, cheia de possibilidade e promessas. Tá entendendo? Vamos lá para aqui mais interessante para nós. Olha, quando uma pessoa tem prazer nas promessas de Deus e medita nelas regularmente, então tudo que essa pessoa fizer dá certo. Então, quando a gente medita todos os dias, pratica a palavra de Deus, obedece, tudo que nós vamos fazer dá certo. Por quê? Porque Deus abençoa. Ou seja, os nossos negócios dão certo. Isso não significa que a vida não terá provações, desafios, problemas ou dificuldades. Entretanto, a bênção de Deus estará sempre com essas pessoas. Então, isso não significa que nós vamos passar assim por problemas, por dificuldades, por tribulações, mas a promessa do Senhor sempre vai estar conosco. Se nós formos obedientes à palavra, nós fomos bem-aventurados, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas que anda no caminho certo. Essas pessoas são abençoadas. Então, eu li duas coisas aqui interessantes sobre como ser abençoado e meditar na palavra de dia e de noite. Eu já deixo essa palavra para os meus irmãos querido, em nome de Jesus. Esse é o primeiro salmo que estou colocando para que nós venhamos meditar. Você que tem uma Bíblia em casa, medite nesse salmo, que você vai ver as promessas, né? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Infelizmente, não é eu que estou falando, é a palavra. Porque eu não posso, louvado seja o nome do Senhor, julgar ninguém. Porque nem o próprio Jesus julgou, entendeu? Mas nós estamos aqui para alertar. Então, esse é o primeiro salmo que eu estou trazendo para vocês. Um pouquinho de um estudo, para que nós possamos aprender e entender o que essa palavra está falando conosco. Então, para você, que Jesus Cristo venha lhe abençoar. Já mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Amanhã, em nome de Jesus, estarei colocando outro salmo, em nome de Jesus. Glória a Deus, e eu creio que Deus vai falar contigo, amém? Fique na paz do Senhor e até a próxima. Glória a Deus.